argumentação é o pilar central da redação do Enem, sendo o principal instrumento para a defesa do seu ponto de vista acerca do tema proposto. É por meio dela que você demonstra a sua capacidade de analisar a problemática, interpretar diferentes perspectivas, construir um posicionamento crítico e embasar suas ideias com solidez e coerência, tá? Então, aqui a gente está sempre relembrando isso aqui. E um ponto que a gente tem que prestar atenção é que a argumentação ela é avaliada na competência 3. Então, quando a gente está falando, né, de seleção e organização dos argumentos, estamos falando também especificamente da competência 3. Tá? Competência 2 se une, né, à competência 3, é tanto que, né, esse nosso módulo 2, ele meio que pega elementos, né, ele é um pouquinho de competência 2, 3 e 4, né, estão ali, né, juntos, né, então a sua maneira, cada competência, né, ela vai estar colaborando para a defesa do ponto de vista. Então, competência 4 é a seleção dos elementos coesivos, né? Uso dos elementos coesivos na defesa, na construção, né, da argumentação em defesa do ponto de vista. Então, quer dizer, a escolha do elemento coesivo, ele tem que ter como finalidade, né, última a defesa do ponto de vista. Então, no fundo, eu estou escolhendo um mais, um entretanto, um todavia, para a defesa do ponto de vista. Tá? Então, sempre se lembrar disso. Vamos lá. Expectativas, tá, da banca. O que o Enem espera? Tá? O que os avaliadores estão sempre esperando, né, da redação quando eles abrem, né, a redação para avaliar? Tá? Então, a primeira coisa é clareza e objetividade na apresentação da tese. Tá? Então, isso aqui é um componente importante, certo? A tese, tá? Ela precisa já estar clara na introdução. É uma regra universal? Não, existe uma maneira de você conduzir toda a argumentação para na conclusão você chegar à tese. Mas esse percurso de você conduzir a argumentação até chegar ali na conclusão, né, a tese ela aparece na conclusão, é um recurso não tanto usual, né, meio que você pode até confundir ali, o avaliador está esperando essa tese logo de cara, essa tese vem depois, ele está achando que tem alguma coisa errada e você acaba se prejudicando. Então, assim, a gente, por uma questão de estratégia de escrita, pensando, né, num bom resultado, uma boa nota na redação, a gente tem que adotar certos procedimentos que vão meio que te blindar de qualquer interferência ou má interpretação, né, de quem está lendo o seu texto, tá bom? Então, primeira coisa, essa tese, tá, precisa estar muito bem definida logo de cara, né, na introdução. A gente já tinha falado, né, lá na parte aqui do projeto, certo? Que essa tese, né, a gente faz a introdução falando do assunto, traz depois o tema e depois, por fim, a tese ela aparece. Argumentos pertinentes e consistentes. Então, aqui os seus argumentos devem ser relevantes para o tema, estar diretamente relacionados à tese e ser fundamentados em evidências, né, e exemplos concretos, tá? Dados estatísticos, citação de autoridades, né? E qualquer recurso que vai validar, tá bom? Então, a gente tem que sempre estar trazendo uma argumentação que se sustenta a partir de um dado, de uma informação, tá bom? De algo concreto, tá? Professor, eu posso inventar? Poxa, a ideia é que você, né, seja capaz de, né, construir uma argumentação sólida, tá? Então, se você, né, tá inventando dados, tá inventando, né, informações, você está, né, sendo, né, leviano, tá bom? Então, muita atenção também, porque
esse momento é um momento também de um crescimento pessoal, de um desenvolvimento seu como cidadão, como indivíduo que vai encarar a universidade e depois o mercado de trabalho. Tá? Então, vamos sempre trabalhar em cima de realmente um crescimento genuíno da nossa capacidade de escrita e de argumentação. Outro ponto importante, né, outra expectativa, é a organização e encadeamento lógico das ideias. Tá? Então, aqui, eu preciso ter uma organização, certo? Uma organização, e eu tenho que ter uma noção de progressão textual, ou seja, uma ideia vai puxando a outra, vai criando um fio condutor que possui um encadeamento, uma sequência lógica, tá? Então, a ideia da progressão textual é um aspecto importante quando eu vou executar o projeto, quando eu vou materializar essa estratégia argumentativa. E aí, o uso dos elementos coesivos, tá? Os conectivos, vai ter um impacto importante. É tanto que na competência 4 é o quê? É o uso dos elementos coesivos, né, na construção da argumentação. Tá bom? Então, eu preciso ter fluidez e clareza do texto. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que quem for ler seu texto tem que ler rápido, né, conseguir ler com tranquilidade rápido, e logo entender de cara o que você quer dizer. Então, quando uma pessoa está lendo o seu texto, né, e ele está ali com dificuldade, tem que voltar, tem uma coisa estranha, tá? Então, principalmente porque o avaliador do Enem ele tem que ler sua redação rápida, tá? Então, ele tem uma demanda muito grande de redações, ele precisa, né, ser ágil na correção, na avaliação, porque existe um prazo para a entrega dessas redações, então não pode ter atrasos, pode afetar, né, o início aí das atividades das universidades, enfim, então tem todo um cronograma específico, tá? Então isso demanda, né, uma agilidade na hora de fazer a avaliação. Então o avaliador, ele meio que vai ter um olhar ali, né, no sentido de fazer uma correção mais rápida, tá? E quando tá tudo muito bem redondinho, tá tudo muito bonitinho, ele vai entender rápido o seu texto, vai entender rápido a sua argumentação e vai ter a tendência de dar uma nota melhor para você, tá? Então isso aqui é um ponto que a gente precisa sempre estar lembrando e reforçando, certo? Quando você for escrever, pense, né, se coloque na posição de quem vai ler seu texto, certo? Então, faça a escrita de tal forma que quem esteja lendo seu texto leia com rapidez, se coloque no lugar da pessoa que vai ler seu texto, tá? Então, é um bom exercício para que você consiga prever problemas que possam acontecer na hora da leitura, tá bom? Outro aspecto importante é justamente uma profundidade, uma complexidade na análise do tema. Então você não pode jogar qualquer coisa. Qualquer coisa de qualquer jeito. Não, está dentro do tema, é só usar palavras-chave, é só eu vou botar ali o repertório tal, que dá certo em tudo. Bora lá, não ter calma, tá? Então não dá para simplesmente a gente ser falso e falar, não, bota de qualquer jeito, faz isso, faz aquilo, que dá certo e vida que segue, tá? Não é bem assim, tá? Por quê? Dependendo do tema, você tem que dar um passo para trás, respirar, olhar com calma a temática, né? Às vezes, aquele caminho que você está muito acostumado a seguir, aquela estrutura, aquela maneira de pensar, aquele mesmo repertório que você está sempre usando em todo tema, pode ser que em determinado tema ele não seja o melhor, tá? Então, é por isso que a gente precisa ter um arsenal maior, certo? De caminhos, certo? De ferramentas para escolher aquela mais adequada para a situação concreta, tá? Então a gente não sabe qual é o tema de 2024, do Enem de 2024, tá? O que a gente sabe?
que vai ser um tema de ordem social e econômica, tá? E eu preciso seguir a estrutura, né? Seguir ali os quesitos que o Enem está pedindo, tá? Vamos lá. Autoria e originalidade, certo? Então aqui, o que vai... A autoria tem que ser algo inédito? Não, tá? Mas a autoria, né, é até algo complexo, né? Porque a pergunta é, o que é a autoria? A autoria é ser do zero? Né? Então tem muita gente que vai dizer, fala, não. Né? Seu texto sempre tem uma origem com base em algo que já existe. Então nós sabemos que não somos 100% originais. Mas eu preciso trazer a minha verdade. Eu preciso trazer aquilo que só eu tenho, que é a minha visão, meu ponto de vista, é a minha maneira de escrever, minha maneira de pensar, minha maneira de expressar, tá bom? Então, quando você está usando as suas palavras, né, você consegue se pôr, se posicionar, né, você está, né, atingindo, né, o que a gente chama de uma autoria, né, de uma personalidade na hora do seu texto, tá bom? Então aqui, o que você tem que evitar? Clichê, né, palavras, né, expressões, né, repetitivas, né, o clichê é isso, é aquela expressão, o jargão, é aquilo que está sempre se repetindo, né, e também formas prontas, tá? Então a pessoa está sempre fazendo, né, a sua redação com o mesmo repertório. Pronto, é aquele repertório que ela usa e aí ela vai encaixando, né, nos mais diversos temas um repertório só, tá? Ou uma sequência de frases já pré-prontas e vai só enxertando ali, né, com palavras do tema, tá? Então o aluno ele vai criando meio que uma ideia que ele está escrevendo, mas ele não está, né, desenvolvendo de maneira genuína a sua habilidade de escrever e de argumentar. Certo? É claro que existe um caminho, existe uma sequência, tá? O Enem ele é dotado ele tem características que a gente pode colocar dentro, né, de uma estrutura lógica, tá? Mas aí a gente precisa ter mais meios, tá? Mais opções para eu escolher aquilo que é mais adequado de acordo com o tema, tá? Vamos lá. Consequências de uma argumentação fraca ou inconsistente seria realmente, né, você ter um mau desempenho na competência 3, tá? Geralmente, né, quem vai mal na 3 vai mal na 2 e acaba indo mal na 4, né? Então, são competências que estão interligadas, tá certo? Geralmente. Ah, eu posso tirar 200 na 4 e tirar 80 na 3? Muito difícil, muito complicado isso. Por quê? Porque para você alcançar, né, o 200 na 4, você tem que ter recursos coesivos, diversificados, você tem que escrever bastante. E quem tira 80 na competência 3, geralmente é aquele texto mais fraquinho, mais problemático, muito problema de concatenação das ideias, tá bom? Então, meio que a 2 e a 3 e a 4 vão andando ali, certo? Juntas, tá? Então, uma acaba meio que puxando a outra. Outra coisa também é a dificuldade de convencer o leitor. A pessoa lê seu texto e simplesmente não me convenceu, não. Achei que essa argumentação aqui não é capaz de me provar esse ponto de vista, tá? Muita atenção com isso aqui. E no caso, o seu leitor é o seu avaliador, né? A gente fala corretor, mas na verdade é o avaliador. É corretor porque ele não... Por que não é corretor? Porque ele não corrige seu texto, ele só avalia, certo? Corretor é aquele que você entrega o texto do jeito que está e ele vai te devolver consertado, né? Ajeitado, melhorado, enfim. Tá? Então, é por isso que a gente fala de avaliador, tá? Vamos seguir em frente. Impressão de falta de domínio do tema. Se a pessoa não domina o tema, tá?
ela vai ter dificuldade de selecionar, de organizar e, por fim, na defesa do ponto de vista. Vai afetar sempre um aspecto importante, que é defesa do ponto de vista. Sempre, 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 tá? Por isso que sempre que você for analisar seu texto, for refletir sobre o seu texto, sobre a estratégia argumentativa, você tem que se questionar. Essa argumentação que eu estou usando defende o meu ponto de vista? Ela é capaz de defender meu ponto de vista? Então, tudo do seu texto, ele meio que se articula, certo? Na defesa de um ponto de vista que é um objetivo comum. Esse é o objetivo, defesa do ponto de vista.